Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar comentando o uso, a realização de um teste não paramétrico bastante importante, é o teste de Wilcoxon. Vamos ver o teste de Wilcoxon para a mediana de uma amostra no ambiente do R. O teste de Wilcoxon é um teste não paramétrico, livre de distribuição. Ele é uma alternativa ao teste T-de-Student, que é um teste para a média, para quando os dados se afastam da distribuição normal. Os testes paramétricos para a média exigem que o parâmetro em análise tenha comportamento de distribuição normal ou próximo da distribuição normal. Quando não temos condições de garantir isso, a alternativa é utilizarmos um teste denominado não paramétrico ou livre de distribuição, e um bom exemplo é o teste de Wilcoxon. Bom, aqui no script do RStudio, eu vou precisar de umas poucas linhas para exemplificar a realização do teste de Wilcoxon. Primeiro que na linha 2, na variável que eu batizei como tempos, eu tenho um conjunto de dados correspondendo a, hipoteticamente, os tempos de resolução de problemas em uma determinada central telefônica. Bem, é bastante comum que a variável tempo tenha um comportamento que se afaste bastante da distribuição normal. E podemos avaliar esse comportamento sendo de distribuição normal ou não, mediante primeiro a visualização de um gráfico boxplot e depois a realização de um teste de normalidade, como o teste de Shapiro. Bom, então vou alimentar a variável tempos com os dados e depois a criação de um gráfico, o boxplot. Observem que esse boxplot apresenta uma forte assimetria. A linha mais grossa horizontal nessa caixa corresponde à mediana. E a mediana está muito mais próxima de um dos quartis, o primeiro quartil, do que do terceiro quartil. Então esse é um forte indício de um comportamento assimétrico, um comportamento que se afasta da distribuição normal. Na linha 6 eu vou realizar um teste de normalidade, o teste de Shapiro, onde a hipótese nula é a da distribuição normal. E observamos aqui de imediato o valor P. Esse valor P é muito baixo, bem menor do que 0,05. Então temos condições de rejeitar a hipótese nula, que é a da distribuição normal. Isso significa que qualquer teste de hipóteses com relação à média dos tempos de resolução de problemas da central telefônica não seja recomendável mediante a aplicação de um teste paramétrico, como o teste T-de-Student. O recomendável é realizarmos, no máximo, testes para a mediana. E é o que vamos fazer com o teste de Wilcoxon. Bom, na próxima linha do meu script, eu vou realizar um teste bilateral, o teste bicaudal para a mediana, onde eu estabeleço, mediante o argumento MU, que a hipótese nula é de 2,5 minutos. A hipótese alternativa é a de que a mediana é diferente de 2,5 minutos. Por padrão, os testes de hipóteses são bilaterais ou bicaudais. Quando eu quiser realizar um teste unicaudal à esquerda ou unicaudal à direita, eu vou ter que mencionar o argumento alternativo. Mas realizando primeiro o teste bilateral, hipótese nula, mediana igual a 2,5, hipótese alternativa, mediana diferente de 2,5.
podemos observar de imediato o valor P. Se eu comparar esse valor P com o alfa, e se eu quiser trabalhar com o alfa de 0,05, eu posso observar que esse valor P é maior do que o alfa de 0,05. Então eu não tenho condições de rejeitar a hipótese nula, que é a hipótese de a mediana daquele conjunto de dados ser igual a 2,5 minutos. A mensagem que aparece em vermelho aqui na parte de baixo é bastante comum em testes para mediana, nos informando que o valor P exato ele não pode ser calculado quando tiver dados empatados, ou seja, valores que se repetem. Mas o valor P calculado, de qualquer forma, é bastante próximo do exato. Bom, na próxima linha eu vou estar mostrando como eu posso pedir ao RStudio a construção de um intervalo de confiança. Eu preciso apenas fazer menção ao argumento conf.int e colocá-lo como true. Por padrão, os testes hipóteses do intervalo de confiança são construídos com 95% de confiança. Bom, e neste caso, então, vamos pedir esse intervalo de confiança, realizando essa linha ou mandando executar essa linha de código. Então, agora, além do valor P, que nós já tínhamos observado, temos um intervalo com 95% de confiança, tendo como limite inferior praticamente 1,2, valor da mediana, e o limite superior, algo próximo de 2,97. Na próxima linha de comando, eu vou realizar um teste unicaudal ou unilateral, onde a hipótese nula vai ser mediana igual a 2,5 e a hipótese alternativa vai ser a mediana menor do que 2,5. Para isso, eu vou fazer menção ao argumento alternativo, colocando como less o termo less entre aspas. Mandando executar, eu tenho um valor P de 0,1274. É um valor P maior do que o anterior. E aí é bom reforçar que nós temos mais chance de rejeitar a hipótese nula num teste unicaudal do que num teste bicaudal. Ou seja, nas mesmas condições, o valor P de um teste unicaudal vai ser menor do que o valor P de um teste bicaudal. Na próxima linha eu vou repetir a linha anterior, pedindo apenas a construção de um intervalo de confiança, um intervalo com 95% de confiança. E sendo aqui solicitada a realização de um teste unicaudal ou unilateral, observem que o intervalo de confiança construído vai ter apenas um dos limites apresentados. Mandando executar. Então, observe que com 95% de confiança, o limite apresentado para o intervalo de confiança é o limite superior. Então, quando nós temos um teste unicaudal à esquerda, o argumento alternativo sendo less, o R vai nos apresentar o limite superior de um intervalo de confiança. Observem que esse limite superior não é o mesmo limite superior construído quando pedimos um intervalo bilateral. Quando construímos um intervalo bilateral, o limite superior é 2,975. Construindo agora
um intervalo apenas com limite superior, esse limite superior ele fica menor, ele é menor do que o anterior. Okay? Se nós estivéssemos realizando um teste unilateral, onde o argumento alternativo fosse associado a um teste unicaudal à direita, o argumento não seria less, receberia o termo greater, o RStudio nos informaria o limite inferior do intervalo de confiança. E essa é a lógica dos testes de hipóteses e intervalos de confiança unilaterais. Bom, na próxima linha vamos ter um teste unicaudal novamente, só que um teste unicaudal à direita, onde a hipótese alternativa vai ser a média maior do que 1,5. Ou melhor, a mediana é maior do que 1,5. No argumento alternativo, vou colocar entre aspas o argumento, ou melhor, o termo greater. Vamos pedir também um intervalo de confiança. Vamos observar como esse intervalo de confiança aparece. Bom, temos um valor P de 0,1705, ou seja, com esse valor P maior do que 0,05, nós não poderíamos rejeitar a hipótese nula de a mediana ser igual a 1,5. E com relação ao intervalo de confiança, observem que agora nos é apresentado apenas um limite inferior desse intervalo com 95% de confiança. Ou seja, quando o teste de hipóteses tem como hipótese alternativa maior do que, ou seja, um teste unilateral à direita, o intervalo de confiança construído tem apenas o seu limite inferior. Ok? Então, por enquanto é só. Um abraço.